Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Meu nome é Paulo Henrique, sou professor da Escola Dominical da nossa igreja, Escola de Discípulos da nossa igreja cristã videira nos lugares altos. E nossa classe é a classe de Evangelhos. E nós estamos aqui produzindo esse material para que os irmãos possam estar em casa estudando conosco as Escrituras e que sirva para a edificação de todo o corpo de Cristo. Esse é o nosso desejo. Bom, para estudar os Evangelhos, nós queríamos fazer dois convites a você. O primeiro, se você ainda não fez isso, você pare o vídeo, dê um stopzinho no vídeo e que você ore. Ore a Deus, peça que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor te ilumine durante esses estudos da palavra, que aquilo que vem do Senhor produza fruta 30, 60, 100 por um no seu coração, que Deus remova as escamas dos seus olhos, quebre a dureza do seu coração e do meu também, desse que está falando contigo, que Deus possa estar falando conosco, amém? Então, se você ainda não orou, dá um pausezinho no vídeo, então faça essa oração agora. Feita a oração, que você leia as Escrituras. Vai lá, lê Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você não leu, faça isso. Antes de você ouvir o que eu estou falando, ore e leia você as Escrituras. Veja o que elas falam contigo e depois então você volta às nossas aulas. Ou então vamos fazendo isso junto, né? E é muito importante que você possa estar lendo, ok? Vamos então começar nosso estudo introdutório aos Evangelhos. Você está chegando, imagina que você está chegando agora na igreja, talvez você já tenha um tempo, você já está acostumado com algumas palavras que você não sabe nem o que significa. A gente fala tanto sinédrio, o que é isso? Então, algumas palavras a gente fala todo domingo, a gente está falando na igreja, e você ouve, está ali, você lê os Evangelhos, você lê aquela palavra, você não sabe direito o que ela significa, você está chegando aqui agora, você fica assim, nossa, o que isso significa? Eu não estou entendendo. Então, um estudo introdutório aos Evangelhos é isso. Esse é o objetivo, é que te dá uma introdução básica, tem muito mais coisa, mas te dá uma introdução básica para que você possa ler e entender de forma geral o que está acontecendo naquelas páginas, certo? Então nós vamos estar te ajudando com isso aqui, com o conteúdo inicial. E nos ajudar nesse momento, nesse objetivo de fazer uma introdução aos Evangelhos. Vamos lá. O que significa Evangelho? Evangelho é a palavra escolhida pelos escritores do Novo Testamento para identificar a mensagem anunciada por Jesus Cristo, ok? Os escritores do Novo Testamento utilizaram essa palavra grega 108 vezes para identificar essa mensagem de Jesus. Eles usaram a palavra que era evangelion. No original, o uso original dessa palavra entre os gregos, evangelion significava uma boa notícia, uma boa nova. Mas não era uma boa nova comum, não era como a esposa anunciar para o marido que estava grávida. Isso é uma boa notícia, mas não é evangelion. Evangelion era uma boa nova bem específica, era uma boa notícia muito específica, era uma boa notícia militar, uma boa notícia de vitória do reino, tá certo? Então, vamos imaginar o uso básico seria o seguinte, imagina que um reino foi sair para uma batalha e essa batalha era distante 30 dias de viagem. Então saiu o exército com 25, 30 mil homens, carros, alimentos, munição, e ela saiu então para essa batalha e gastou 30 dias de viagem lá, então aconteceu a batalha em determinado território. E eles saíram vencedores da batalha e agora eles precisavam trazer essa notícia de volta ao reino, anunciando que houve a vitória. Se fosse no dia de hoje, a gente pegaria o celular e iria bater um Twitter com um prisioneiro no fundo, vencemos! Ia ficar tudo bem, a mensagem chegava rapidinho. Ou então você ia pelo Twitter o tempo todo anunciando, hoje estamos vencendo, a batalha por tal lugar, mas hoje em dia seria assim. Mas naquela época não. O pessoal saía e ninguém sabia o que estava acontecendo. Assim, hoje eu tenho 50 anos. Quando eu era criança que nós saímos para a rua para brincar, os pais só sabiam se a gente estava vivo quando a gente voltava para casa, né? Hoje em dia os pais controlam os filhos pelo celular o dia inteiro. Onde você está? O que aconteceu? Eu não sei nem mais como seria se a gente não tivesse como controlar. Mas, alguns anos atrás, não tínhamos tanto domínio. E mais atrás ainda, menos domínio ainda. Então eles não tinham. O exército saiu. E essa notícia tinha que chegar rápido. Como eles faziam? Se esperasse esse exército voltar, levou 30 dias para ir. Agora imagina, carro quebrado,
animal ferido, soldado ferido, né, despojo, prisioneiro. Essa viagem que levou 30 dias para ir, ia levar 40, 45 para voltar. E essa notícia precisava chegar rápido. Então eles mandavam 2, 3 soldados a cavalo sozinhos, e eles vinham correndo, faziam essa viagem em 3, 4 dias, e quando eles chegavam no rei, não davam a boa notícia. Vencemos! O rei está vivo! Está tudo bem! Vencemos! E essa mensagem era então o Evangelion. E esse foi o termo que os escritores do Novo Testamento escolheram para identificar a mensagem de Jesus. Existe alguma diferença entre evangelho e, olha ali, aquela palavrinha aqui, ó, ali, evangelhos? Ok. E a outra pergunta é, quais e quantos são os evangelhos? Tem uma diferença, alguém fala assim, a diferença é o S. Não, o S é uma diferença, mas não é essa diferença que eu estou querendo ressaltar. Os evangelhos são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Então, quais e quantos são, a gente responde agora. São 4, são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, e eles são Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Eles foram identificados assim, é o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João. São 4. Mas Evangelho, ele não está sem S à toa. Ele está sem S porque ele é singular mesmo. Porque Evangelho só existe um. Só existe uma boa notícia que é identificada como Evangelho. E é muito importante a gente identificar isso. Existe diferença, então, entre Evangelho e Evangelhos. E o que é Evangelho? Existem muitos livros bons que falam sobre o que é Evangelho, mas eu vou tentar aqui de forma rápida explicar para você o que é Evangelho, amém? Evangelho é uma palavra... É muito importante a gente definir isso, porque Jesus ele fala assim, ó, ide por todo mundo e anunciai o Evangelho. Isso aí, você que está me ouvindo, anunciai o Evangelho. E você vai anunciar o Evangelho, sair por todo mundo, e se você não souber o que é Evangelho? Você pode estar anunciando a coisa errada. Então é bom a gente definir o que é Evangelho. Evangelho é uma palavra que ela é muito utilizada, ela passou a ser utilizada de forma geral, e por conta disso acabou se tornando um pouco perigoso a definição, porque ela foi ficando elástica, e muita coisa cabe dentro de Evangelho. Então hoje é comum a gente associar a palavra Evangelho, todas as coisas boas, todas as ideias boas, todas as ideias moralmente louváveis que fazem parte do conceito da cosmovisão cristã, a gente coloca dentro de evangelhos. Então tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é legal, tudo aquilo que é admirável virou evangelho. E isso está um erro. E isso é tão errado que a gente começa, porque não existem coisas louváveis e boas apenas na religião cristã. Existem coisas louváveis e boas em outros espectros, em outras fés religiosas. Em outras religiões existem coisas boas e louváveis. E aí, como a gente começou a tornar esse termo evangelho elástico demais e colocar um montão de coisa ali dentro, a gente começa a achar que existe evangelho em outras religiões. E não existe. Evangelho é uma mensagem exclusiva das Escrituras Sagradas. E o que é evangelho? Evangelho é a boa notícia. De quê? De que Deus, do modo como Deus, o Criador, o soberano, decidiu de forma soberana, nos seus decretos eternos, lidar com o homem, com a queda do homem, do gênero humano, da raça humana e do pecado. Da forma como ele, em Cristo Jesus, nos redimiu, promoveu a redenção, através do seu sangue nos comprou, nos pacificou com ele, ou seja, como Cristo nos pacificou com o Pai, fez de nós, a Bíblia é bem clara, todos quanto receberam, nos deu o poder de ser feitos seus filhos. E quanto isso, essa regeneração promove em nós um novo nascimento, uma nova identidade. E aí nós podemos falar de nova vida, mas a nova vida não é evangelho. A nova vida, ela é uma ação do evangelho em nós, ela é a ação da graça em nossa vida. E aí isso vai falar da nossa regeneração, da volta de Jesus e da glorificação da igreja. O evangelho basicamente é isso.
Deus Criador, queda, redenção, e aí a redenção você pode ir gigante, porque essa é a boa notícia, né? Então, se a gente vai anunciar o Evangelho não é alguma coisa que a gente faz. Então, às vezes a gente fala assim, você precisa viver o Evangelho. Não tem como viver o Evangelho. O Evangelho não é algo que se vive, porque o Evangelho não se trata daquilo que a gente fez ou aquilo que a gente faz. O Evangelho é o anúncio daquilo que Ele fez. Então, se a gente anuncia o Evangelho, é anunciar que estávamos perdidos e Ele nos salvou. Tá certo? Nós éramos inimigos de Deus e Ele nos pacificou com Deus. E quando a gente anuncia o Evangelho, nós estamos dizendo assim, olha, pode acontecer para você também. Tem um escritor que ele diz assim, o Evangelho é o cristão anunciando, o mendigo anunciando para outro mendigo onde está o pão. Então, quando nós anunciamos o Evangelho, nós não estamos anunciando onde está o pão. Nós não estamos sequer fazendo o pão. Nós não temos como fazer o pão. Nós estamos anunciando, tem pão. Amém? Os 4 evangelhos são iguais? Eu já li Mateus, eu preciso ler Marcos? Eu já li Mateus e Marcos, preciso ler Lucas. Já li Mateus, Marcos, Lucas, preciso ler João? Você precisa ler Mateus, Marcos, Lucas e João a sua vida inteira. Né? Mas os 4 evangelhos não são iguais. Eles tratam da vida de Jesus, do ministério de Jesus. Eles vão citar situações iguais, de forma muito semelhante, algumas vezes com acréscimo, uma visão, um é mais rico em detalhe do que o outro, por isso eles não são iguais. Tratam da mesma pessoa, do mesmo ministério, mas eles definitivamente não são iguais. Uma outra coisa que você pode ouvir é assim, você ouviu por aí em algum lugar e aí vamos tentar responder para você. O que são evangelhos sinóticos? Vamos tentar começar isso pela palavra sinótico. O que significa sinótico? Sinótico é mesma visão, mesmo olhar, mesma perspectiva, um olhar igual, ok? Seria isso. Sinótico é isso. Um olhar igual, uma perspectiva igual. Então, quando foi se lendo de forma mais acadêmica os evangelhos, chegou-se à conclusão que Mateus, Marcos e Lucas, eles olham para o ministério de Jesus, eles olham para a vida de Jesus sobre uma mesma perspectiva, sobre um mesmo olhar. Por isso, eles são chamados de sinóticos. Têm a mesma visão, o mesmo olhar. Tanto que 90% do argumento de Marcos ele seria comum a Lucas e Mateus. 69% do conteúdo de Mateus ele é comum a Marcos e Lucas, e 40% do conteúdo de Lucas ele é comum a Marcos e Mateus. João ele é um evangelho que difere dos outros 3 em 93%. Ele já tem um olhar sobre o ministério de Jesus, sobre uma outra ótica. Por isso ele não é chamado de visão, não é chamado de sinótico, tá certo? O que a gente entende de forma geral é que Marcos teria sido então o primeiro evangelho escrito em grego. Mateus teria escrito, quando a gente for estudar Mateus mais especificamente, a gente vai ver que a estrutura de Mateus são 5 discursos, e então Mateus teria escrito esses 5 primeiros discursos, segundo Papias, aí tem toda uma história dos pais da igreja que não interessa para a gente nesse momento. Mateus teria escrito primeiro, que a gente chama de oráculos de Mateus, ele teria escrito os 5 discursos de Jesus. Ele escreveu esses 5 discursos em hebraico. Mateus teria escrito esses 5 discursos em hebraico. Quando ele teve acesso ao Evangelho de Marcos, ele gostou do Evangelho de Marcos, óbvio, um cristão, ele era discípulo de Jesus, e aí ele percebeu que faltava o que no Evangelho de Marcos? Os seus discursos. Então, inspirado pelo Espírito Santo, Mateus ele meio que abre o seu evangelho, os 5 discursos, e ele preenche com detalhes, né, que a gente encontra em Marcos, mas sobre o modo como Mateus testemunhou. Mateus é testemunha ocular dos acontecimentos dos evangelhos. Marcos não é uma testemunha ocular, embora ele estivesse vivo à época. Marcos ele é o discípulo de Pedro. Então a gente pode dizer que o evangelho de Marcos seria o evangelho de Pedro contado por Marcos, se a gente pudesse colocar assim. Lucas, ele não é um discípulo de Jesus, ele vai depois ser discipulado por Paulo. Então Lucas ele faz mais um evangelho como um historiador. Teoricamente ele já teve acesso a Marcos e Mateus, e inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve o evangelho de Lucas, e Lucas ele acaba até
pelo modo como ele escreve, ele é um evangelho até mais cronológico do que os outros dois. Ele tem uma preocupação mais histórica, se a gente pudesse colocar assim. Qual a importância de termos 4 evangelhos para contar a mesma história? Poxa, não bastava Mateus? Não bastava Marcos? Bastava João? Qual a importância? Tudo bem, mas 3 com a mesma visão? Por que 3? A gente vai encontrar lá é um princípio, né? Que a gente encontra já nas Escrituras desde o princípio, que é várias testemunhas geram uma confiança. Isso é um princípio que a gente encontra lá em Deuteronômio 19:15, e aí a gente encontra explicitamente em 2 Coríntios 13, primeiro, por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a questão será decidida. Então, para a gente ter um fato, é bom ter várias testemunhas. Para a gente ter certeza que algo aconteceu, a autoridade policial quer várias testemunhas. A gente precisa de várias testemunhas. Quem viu? Quanto mais pessoas viram, melhor. Quanto mais pessoas relatarem um fato, melhor. Aquela abundância de testemunhas traz veracidade e nos aproxima da verdade, tá certo? Então, 3, 4 testemunhas é importante nesse sentido, e para a gente que lê, é maravilhoso que a gente tem mais perspectivas, um aprofundamento dentro daquilo que a gente está vendo. A repetição enfatiza o ensino, né? Quando você talvez já tenha assistido uma outra aula de introdução aos evangelhos por uma outra pessoa, talvez até melhor do que essa, talvez pior do que essa, mas a verdade é que cada uma pessoa fala de um jeito, ensina de um modo, tem uma sistemática para ensinar, e às vezes um modo como um explica é mais fácil de entender que o outro, então isso facilita o aprendizado e enfatiza, tá certo? Então ajuda a gente a guardar. Então a repetição, ela tem uma facilidade, ela ajuda bastante no nosso ensino. Ninguém falou tudo. Nós somos um corpo. Esse é um princípio do Novo Testamento. Nós somos um corpo. Eu não sou o corpo. Nós somos um corpo. Nós individualmente somos membros desse corpo. Ninguém tem tudo. Ninguém tem todas as revelações, toda a capacidade. Nós dependemos uns dos outros. Essa é uma ideia do Novo Testamento. Então, Mateus não falou tudo, Marcos não falou tudo, Lucas não falou tudo, João não falou tudo. Deus foi dando a sua inspiração para cada um desses homens individualmente, na medida da sua soberania, eles foram produzindo aquilo que Deus colocou no coração dele. Então, nos 4, nós temos a revelação completa de Deus para o homem. Mateus não era suficiente, Marcos não é suficiente, Lucas não é suficiente, João não é suficiente, Mateus, Marcos, Lucas e João são suficientes. A Escritura é suficiente para nós. Amém? Ouvintes diferentes. Mateus escreve para judeus. Marcos escreve para os romanos. Lucas escreve seu evangelho para um amigo, né? Teófilo, grego. Então, cada um escreve para um ouvinte, cada um tinha um objetivo, tá certo? Cada ouvinte vai receber a mensagem e ela tem uma característica. Então, se você for estudar Mateus, você vai ver Mateus falando toda hora assim, ouviste o que foi dito aos antigos, ouviste o que foi dito aos antigos. Então, toda hora ele remonta ao Antigo Testamento, e isso era muito importante para o judeu. Mas isso, para o grego, que não tinha conhecimento do Antigo Testamento, isso não era relevante, tá certo? Para o romano, isso não tinha relevância. Então, Mateus ele escreve uma mensagem para os judeus, e ele, daquilo da mensagem, o que era importante, a gente encontra no Evangelho de Mateus o que era mais importante para os judeus, aquilo que Deus foi inspirando a ele, e Marcos e Lucas, assim sucessivamente. Também os 4 evangelhos revelam os 4 ofícios distintos de Jesus. Se a gente puder colocar aqui, Mateus, ele escreve para os judeus, e ele mostra que Jesus é o rei Messias esperado e profetizado no Antigo Testamento. Então, Mateus vai falar que foi profetizado o nascimento da Virgem, vai falar que foi profetizado que ele nasceria em Belém, vai falar que foi profetizado que ele viria do Egito, vai falar que foi profetizado, vai falar que estava em Malaquias, vai falar que está no livro dos profetas, vai falar que estava previsto em Isaías, porque o objetivo de Mateus é mostrar para os judeus, que Jesus era o Messias prometido. Marcos, ele vai escrever para os romanos. Volta. Marcos está ali escrevendo para os romanos. Então, o objetivo de Marcos não adiantava ele falar do que estava escrito em Isaías, não adiantava ele falar o que estava escrito nas profecias, porque para os romanos isso não era importante. Lucas escreve para os gregos, e aí ele tem toda uma estrutura que era importante para os gregos, uma mensagem que
falaria àquele público. E João ele vai escrever para a igreja. Então, enquanto Mateus fala que Jesus é o rei, o Messias, Marcos vai falar que ele é o servo, Lucas fala que ele é o homem perfeito, tá certo? E João fala que Jesus é Deus, Jesus é divino. Essa é outra perspectiva, outra abordagem que João vai fazer. Ele vai, então, trazer essa divindade de Jesus. Esse é o foco do Evangelho de João. Conhecendo um pouco o contexto histórico e social da época de Jesus. Bom, isso aqui a gente fica para a nossa próxima aula, certo? Terminamos aqui nossa aula 1. Espero que Deus tenha falado ao teu coração. Vamos então começar a aula 2 e aí a gente vai ver o contexto social da época de Jesus. Deus te abençoe abundantemente, que Deus te dê um dia maravilhoso, é o que nós desejamos em nome de Jesus. Amém.